Muito bem, vamos com o nosso Giro Entrevista desta segunda-feira. Hoje, dia 17 de outubro de 2022. Temos o prazer de receber nos estúdios da 104 FM o vereador Fernando Bittencourt. Fernando, obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Oi, Diego. Tudo bem? Obrigado, boa tarde. Eu que agradeço o convite, né? Boa tarde a todos aí, os ouvintes. Você, hoje o Dário. Uma hora ele chega. Uma hora ele chega. O nosso forte não é horário, mas uma hora a equipe chega. Mas aqui. boa tarde para ele e para todos Sim. também. Muito bem. Fernando, hoje o vereador está conosco, temos sessão logo mais à noite na Câmara Municipal, noite de sessão ordinária, vários temas em pauta e dando uma conferida, né, nos trabalhos logo mais à noite, me chamaram a atenção algumas das propostas da autoria do Fernando Bittencourt. Aí pintou esse convite, hoje ele está conosco para debater estes e outros temas. Logo de cara, o projeto de refis. Eu não sei se ele dá apenas entrada hoje ou já é para ser votado. Eu queria começar por esse assunto. De manhã, Fernando, quando eu comentava e anunciava a sua presença, eu relembrei que em administrações anteriores, e nomeei, né, no caso a administração do ex-prefeito doutor Otacílio, ele tinha uma postura muito clara em relação a refis e manifestava isso em entrevistas, dizendo que ele era contra a ideia de refis, em essência, porque para ele refis beneficiava o inadimplente. Né? Você facilitar a vida de quem não pagou seria um demérito para aqueles que honram rigorosamente com os seus compromissos. Já discordava da época dessa visão e continuo discordando ainda mais agora, após uma pandemia, após o contribuinte, o empreendedor, o empresário, o cidadão comum ter passado por tantas dificuldades e a gente não sabe a realidade de cada família. Né? A ideia de poder renegociar, de ter condições mais interessantes para que o cidadão honre com seus compromissos, para que o município também arrecade tudo aquilo que muitas vezes poderia ser algo perdido, me parece ser o que de melhor se pratica hoje, inclusive em termos de municípios da nossa região também. E eu nunca conversei a fundo com o atual prefeito sobre isso. Qual que é a visão do Diego sobre a ideia de um refis? E você propõe, então, esse projeto que está na pauta de hoje. Fala pra gente qual que é a sua ideia sobre isso. Então, Diego, eu respeito a opinião, né, das pessoas, do ex-prefeito, enfim. Fiquei sabendo agora também, né, mas eu acho que é de extrema importância um projeto desse, né? Tem que parar com esse negócio, né, de privilegiar o devedor. As pessoas não querem dever, as pessoas não querem estar em situação difícil, elas querem estar bem. Mas a vida muitas vezes leva a isso. Então tem que parar com essa bobagem, né? Vamos pensar que todo mundo é igual e propor melhorias para a população. E eu entendo que uma é essa. Tá? Tem muita gente aí com casa sendo bloqueada, penhorada, contas bloqueadas em banco, por causa do IPTU, de uma contribuição de melhoria. Tem que pagar? Claro que tem que pagar. Mas teve dificuldade, deu problema, começou aquela bola de neve. Geralmente é assim, não é um ano. Sim. Né? Geralmente são vários anos. Dos 5, né, para cobrar e executar. Então, esse objetivo é esse mesmo, tá? Porque hoje, se você for até a prefeitura, você consegue dividir em 36 vezes. Hoje, o que há de benefício para esse... Então, nada. 36 vezes é o máximo. Parcelamento. Só que tem juros, multa, sim, honorários sucumbenciais, tem tudo. Então, o projeto é justamente isso. É para que melhore essas condições. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, quem pagar à vista a sua dívida tem 50% de desconto nos juros e multa. Você fala, mas só nos juros e multa? São os juros e multa que dão o valor absurdo. Sim. É justamente aí. Então, daí você fala, mas a prefeitura está renunciando à receita. Não, é juros e multa. Claro. O valor principal vai ser pago. O meu entendimento, hein? Pode ser que o jurídico, o procurador da Câmara tenha outra visão. No meu entendimento é esse. Eu não estou renunciando à receita. O executivo não está renunciando à receita. O principal ele vai receber. E ainda vai receber metade dos juros e das multas. Mas para quem está pagando, dá uma diferença enorme. Outro exemplo, para quem vai fazer em 24 parcelas, 30% de desconto nos juros e multa. E assim, proporcionalmente. Então eu entendo que é um baita de um projeto. Não sei o que o Diego pensa, o prefeito. Nem eu também. Não sei, mas tomara que ele entenda como uma coisa aí que vai beneficiar a população em modo geral. Eu me lembro. Porque não é só o pobre que deve, não. Tem gente que deve muito, empresas que devem muito, pessoas bem financeiramente que devem muito. Então, eu acho que vai ajudar a todos. Eu acho que a última vez que discutiu-se isso no âmbito da Câmara, eu não me lembro quem foi o autor da proposta, mas João Marcelo, se eu não me engano. Ela esbarrou por se tratar de um ano eleitoral.
e aí a questão de renúncia fiscal... Foi 2018. Foi isso, exatamente, né? E aí eu não sei que fim que deu a história, né? Você tá dizendo... Então, você chegou a conversar com o João Marcelo sobre outras propostas anteriores? Não. Vê hoje a viabilidade, inclusive jurídica, dessa proposta ter sucesso? Um vereador pode propor justamente um programa como esse de renúncia fiscal? O que você pode falar para a gente, Fernando? Eu não vi o parecer ainda do procurador, né, doutor João, mas acredito que vai ser favorável, né, à tramitação. Tem um detalhe só, que é o estudo de impacto. Sim. Que isso sempre tem que ter, e nesses projetos, então, mais ainda, né? Mas o estudo de impacto quem faz é a prefeitura. Aqui eu estou apenas fazendo um projeto que autoriza o Poder Executivo a instituir o Refis. Sim. Aí, eles que façam lá o impacto financeiro, né? E como eu disse, não entendo como renúncia. Pode ser que alguém entenda. Eu não entendo como renúncia. E o projeto só dá entrada hoje, tá? Foi a sua primeira pergunta. Perfeito. Ele só dá entrada, mas eu acredito que o parecer é favorável, tanto das comissões quanto do doutor João, procurador. Eu acho que só pelo fato desse projeto dar entrada e levantar a discussão sobre o Refis, já está ganhando muito a população de Santa Cruz. A sorte do projeto a gente vai saber a partir do momento em que ele for votado, quem é a favor, quem é contra. Mas é um assunto relevante, primeiro, porque o município não tem, de fato, um programa de Refis que dê esses benefícios para aquela família, para aquele cidadão que por algum motivo teve problema. A frase do Fernando ela é emblemática. Ninguém gosta, ninguém quer ficar devendo. Então, se há condições da prefeitura, sobretudo um município como o nosso, que tem recursos para caramba, a gente está falando de um orçamento para o ano que vem na casa de 270 milhões, por que não implementar um programa como esse de Refis? Talvez era uma situação que se arrastasse depois por anos na justiça, um dinheiro perdido, entre aspas, não perdido, depois você vai executar. Mas enfim, você pode antecipar esse recurso, facilitar a vida do cidadão, coisa que em Santa Cruz nunca se fez a sério. Sei lá por quê. Há outras cidades que têm refis, e não só o refis para aquele que está devendo. Há municípios que têm, inclusive, incentivos para que a pessoa pague rigorosamente em dia. Você tem sorteio, você tem prêmio. A época discutiu-se também na gestão anterior, nossa, isso era tratado como um absurdo. Eu não tenho que oferecer prêmio para a pessoa pagar o imposto dela, o imposto é uma obrigação. Umas ideias um pouco, vamos combinar, a realidade não é tão... Tá contra quem, né? Se a gente não negócio, tiver a favor do povo, nós estamos fazendo o quê aqui? Exatamente. Então, acho que falta uma discussão num município rico como o nosso, que arrecada bastante, de estimular, sim, dar facilidades para a pessoa se colocar a sua situação tributária em dia com a Fazenda Municipal e também estimular que as pessoas paguem em dia com prêmio. Esse tipo de coisa tem que ser discutido. Quem sabe a partir de agora, com o projeto do Fernando, pelo menos isso. Torço para que o projeto tenha sucesso, mas pelo menos o assunto sendo discutido. Dário Miguel, boa tarde, seja bem-vindo. Sua primeira pergunta. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, o nosso convidado, Fernando Bittencourt, em relação a esse projeto que será apresentado, pelo menos da entrada na Câmara de Vereadores logo mais à noite. Se você já teve também conversa com a base aliada, você fala que é independente, você, algumas situações, tem ali um contato muito grande com a base do prefeito Diego Cingolani, mas você apresenta projetos e acaba sempre votando da sua maneira. Ou seja, um projeto que será muito discutido. Para apresentar um projeto desse, teve uma conversa sua com o grupo do prefeito ou não? Não teve conversa, né? Eu conversei com o presidente na sexta-feira sobre outros 3 projetos que serão votados hoje, depois que vocês quiserem comentar também. E aí ele falou sobre esse projeto, né, que ele havia feito uma indicação na época, e depois ele quis fazer um projeto, mas o jurídico entendeu naquele momento que não poderia tramitar, né, devido a uma inconstitucionalidade. Se eu não me engano, era inconstitucionalidade. E agora o entendimento foi outro. Então, por isso que parece que o parecer do procurador foi favorável à tramitação. Foi essa a informação que eu tive, tá? Então, ele até me elogiou, falou, que ótimo, entrando esse projeto, né? Isso vai ajudar muito a população. Daí ele comentou que fez a indicação, enfim. Sim. E só para a gente ir para um próximo assunto, ligado aos projetos que o Fernando apresenta na noite de hoje, ainda sobre o Refis. O texto imagino que é longo, é mais detalhado, mas destacar novamente as principais mudanças, porque hoje não tem nada, na verdade, nesse sentido na legislação de Santa Cruz, mas as principais mudanças caso esse projeto seja aprovado, sancionado. Benefícios para quem quiser pagar à vista, é isso, pelo que eu entendi? À vista, em 12 parcelas, em 24, em 36, e com isso, proporcionalmente terá desconto nos juros.
juros. Hoje não há desconto nos juros. Não, há nos só juros parcelamento e multas. total. Parcelamento de tudo, inclusive honorários sucumbenciais. Sim. E ainda uma diminuição nos honorários sucumbenciais para 0,5%. Que hoje é de quanto? Hoje Tem noção? 10 a 15, depende do que foi arbitrado. De 10 a 15? Por cento. E aí definiria em 0 ponto alguma coisa. 0,5 para quem aderir ao refis. E pode aderir aí, nesse caso, né, passando, tudo correndo bem, é válido até 31/12/2023. Então tem um tempo aí também para a população. Sim. E quem já estiver com algum processo em execução, em andamento, e já chegou a renegociar essa dívida, também prevê que pode mudar para o refis. Entendi. E aí refaz, inclusive, os honorários sucumbenciais seriam diminuídos. É longo o texto, Claro, São claro. vários artigos. Sim. Mas está bem elaborado e outra coisa, né? As taxas também, né? IPTU, ISS, contribuição de melhoria e taxa de serviço público. Alguém pode perguntar, ITBI? Não. São essas 4 taxas Estariam no rol, que estariam no, permitiria-se um no refis rol. dessas taxas. Você tem um levantamento hoje do valor da dívida hoje? Não tem. Não? Não tem. Eu até estava comentando sobre o impacto financeiro, né? Eu acho que esse projeto, depois de aprovado, para que o prefeito sancione ou não, ele vai pedir um impacto financeiro sobre isso. Eu entendo que é arrecadatório. Sim. Porque na hora que você vai ter uma arrecadação maior. Por isso que eu estou falando, eu não entendo como renúncia de receita, porque é juros e multa. Esses honorários que os advogados da prefeitura acabam faturando, é tudo dentro da lei também? Tudo dentro da lei. E é deles, né? Os honorários são dos procuradores. Esse projeto que você apresenta, Fernando, é inspirado na legislação de algum outro município? É normal, às vezes, a gente buscar aí alguma fonte. Isso já funciona em algum outro município, nesses termos que você está propondo para Santa Cruz? Não copiei de nenhum outro lugar. Na verdade, eu copiei daqui mesmo. Perfeito. Já tinham alguns projetos na Câmara em 2018, 2017, do João Marcelo. Perfeito. Né? E esse projeto é basicamente isso. Eu fiz algumas alterações apenas nas datas, né? E alguma coisa que eu entendi que deveria melhorar, mas é daqui mesmo, tá? Mas eu sei outros municípios que têm tanto incentivo quanto refis. Marília é um deles, por exemplo. Para deixar claro que é legal, é viável, é preciso vontade política. Eu entendo que sim. Agora vamos ver a vontade política e o jurídico, o que fala. Confirmando a hora certa, 12h41, convidado de hoje no Giro de Notícias, vereador Fernando Bittencourt. Entre os outros assuntos propostos pelo parlamentar, há um projeto dos parklets. A pronúncia está correta, Fernando? Correto. Achei interessante. O Jornal Debate, inclusive, trouxe na coluna Dicas informações sobre esse projeto. Aí eu fui até a pauta, dar uma lida também. Fui pesquisar, né, como é que funciona a ideia dos parklets em outros municípios, sobretudo na capital, onde parece que essa ideia já é disseminada há mais tempo. Mas quer que você explique para a nossa audiência o porquê de trazer isso para Santa Cruz, o que é o parklet. Explica para a gente em que isso beneficia a nossa comunidade. Então, eu falo que sempre, né, que eu como vereador, eu sou um instrumento. Sim. Né, para que as coisas aconteçam. E esse projeto é um desses, é um exemplo disso. Esse projeto, na verdade, quem pediu foi o Zé Alves, dono da Cleavers. Ah, sim. Um abraço né? pro Ele Zé. que falou pro pai dele, o pai dele me passou, Aham. no outro dia eu protocolei. Esse projeto ele foi aprovado em Ourinhos há 2 semanas atrás, se eu não me engano, e em outros municípios também. Certo. Tanto é que Bauru, hoje você vai, tem vários, Tem. né? Vários. Isso vem lá de São Francisco, enfim. Sim. Não é na região centralizada das cidades, Não, né? até porque é complicado, né? Área azul, tem uma série de outras questões aí. Então são vias, né, que tenham a velocidade máxima de até 50 km por hora para que possa ser instalado. Então vai pegar uma parte ali da via onde um carro estacionaria, por exemplo, né? Isso só para explicar. É como se fosse uma pequena área de convivência que ocupa o espaço ali de 1 ou 2 vagas de carro na rua. Com floreiras, vasos, banquinho. para uma apresentação artística. E bem legal. E ele que pediu. Sim. Ele falou que ele tem muito interesse em fazer, inclusive. Eu acho que vai ser o primeiro, esse projeto passando, né? Ele vai ser o primeiro empresário. Ruas de baixo fluxo de veículos. Fluxo. Que não tenha problema até 50 km por hora. Na calçada, no caso, ficaria normal. Não dá. Não dá, porque ele pegaria a calçada Pegaria a parte inteira. da Então não calçada. dá. Tem que ser mesmo Na rua. na via pública. Mas o fluxo ali de pessoas, de repente, eu quero passar naquele local. Não pode também ou não? Ele vai estar na rua. Então, vai estar na rua, mas eu tô passando ali pela calçada ali. Eu posso passar do lado ali também, normal. A calçada vai estar livre, né? Então, vai estar foi livre. a pergunta. A calçada está livre. Tá livre. Então, Tá tranquilo. livre. E é público. Não é de quem faz. E importante, quem faz? O empresário. O empresário. Mas Investimento é totalmente público. dele.
Ele não eu fui exclusivo ver algumas dele, não. reportagens Sim. sobre isso, né? Essa discussão. Moradores em tal cidade têm dúvida porque se é coisa pública ou privada. Vamos supor que o empresário monta esse parklet em frente à sua loja. Não apenas os clientes dele Não. que poderão usar aquele espaço. Qualquer cidadão está passando por ali, quer tomar um sorvete, ficar sentadinho ali, passar umas horas. É um espaço público, Público. né? Que vai servir também Isso. aos consumidores daquele Exatamente. lojista. É legal pro empresário que faz isso, pro Sim. lojista, né? Porque chama atenção, tá na frente da loja dele. Sim. Mas é público. Eu posso sentar lá, o Dário pode sentar lá, o Diego pode sentar, qualquer um. E uma apresentação artística também de qualquer um. Se o cara quiser chegar ali, montar um som e fazer, Sim. legal. Quais áreas em Santa Cruz isso poderia ser instalado? Tendo em vista aí esses critérios de velocidade. aí agora a prefeitura que vai ter, cada empresário, lojista, comerciante que quiser fazer isso, ele vai ter que mandar um projeto para a prefeitura. Entendi. Então ali já vai ter a rua onde ele vai estar, o espaço que ele vai A tomar. prefeitura autoriza ou né? não, é isso? Eu acho importante também ter já um padrão, né? Senão faz de... Tá. Qual que é o correto? Ele é em madeira. Né? A maioria dos que você vê Quem der um em Google madeira. Parklet vai encontrar PARQLET. Isso. Parklet. Então vocês dão um Google aí pra ver a imagem do que a gente geralmente tá é em falando. madeira, então precisava ter um padrão, né? As grandes cidades não são novidades mais, né? Já Não, existe, né? Sim. E aí até comentaram com o prefeito, não fui eu que comentei, mas comentaram com ele. E ele falou que estava na cabeça dele já, que ele também tinha visto em alguns municípios. Então é um projeto que eu acho que vai para frente. Vai dar certo. Eu comentei com o Dário Miguel, a minha preocupação é em termos dos motoristas de Santa Cruz. Somos uma cidade com uma frota gigantesca e o santacruzense é um tarado pro carro. Pro bem ou pro mau sentido da expressão. Pode surgir, mas como assim? Já falta vaga no centro da cidade. Há critérios, nem todo local vai poder ter um parking. Mas eu imagino uma certa grita que pode surgir entre os... o trânsito já está meio complicado na cidade. Ainda vão tomar vagas de estacionamento para colocar um parking. É egoísmo quem pensa assim, eu né? acho- Não tem também acho que nenhuma não, né, lógica. pô? Até porque o investimento não é totalmente barato, não, né? Não é qualquer um que Não. vai, eu vou fazer, não é assim, não. Agora, a região central ali, parte da Euclides da Cunha, Conselheiro Dantas, nem pensar, né, Não, Fernando? já tem um calçadão, né? Agora, o Euclides da Cunha ali, que seria a segunda rua de maior fluxo no nosso comércio local, também não vejo assim com tanta potencialidade, não. Seria esses locais onde acabou mais citando. afastados até, né? E o centro comercial de Santa Cruz se expandiu muito. Você tem comércio em várias regiões. Muito. A Cleavers, que está aqui perto da gente, é um Sim. exemplo. Estou citando ela porque foi o Choperia Zé que vai estar abrindo agora Exatamente, aqui. também. Sim. Perto, Tudo é. pode ser mais interessante. Eu acho que vai ser bem legal. E tem muita gente falando bem e gostando do projeto. Parklets. Eu achei Parklets. que ia ser um projeto assim, que ninguém chama atenção. Nossa, tanta gente que conhece, que já viu e falou, puxa, que bom que vai ter em Eu Santa acho que Cruz. tem um pouco a ver essa repercussão, né, Fernando? Discute-se muito Santa Cruz, município de interesse turístico, investimentos diversos que podem contribuir para uma cidade que acolhe melhor. Não deixa de ser uma atração. Opa, eu entendo. É uma mudança no cenário urbanístico da cidade, como foi em outras aqui da região, a capital onde tudo começou. Tem várias matérias sobre esse assunto, é interessante para o ouvinte se inteirar, o tal do Parklet. Já tem aí experiências já de anos em outros locais que vão servir também, claro, de inspiração aqui para Santa Cruz, se o projeto passar. Exatamente. Mas eu imagino que esse projeto não Da tem entrada por que ter hoje obra. ou- Da volta entrada hoje. também, os dois. Do Refis e esse do Parque, só a entrada. Ó, pode passar sim, mas vai dar o que falar, pode ter certeza. Sempre, né? Sim. Novidades, Sempre. né? Muito bem, já estão chegando algumas mensagens. Daqui a pouquinho a gente vai trazer. Mande a sua participação também no 997-72-6104. Temos também dois assuntos ligados à saúde pública, em especial as crianças, pelo que eu entendi dos projetos. Fernando, são programas para questão de acuidade visual e também proposta sua em termos de saúde auditiva, né? Explica pra gente. Então, na verdade, são 3 G. São 3, Serão perdão. votados hoje. Esses já vão ser votados. Serão votados hoje, tá? Então, audiometria, acuidade visual e odontológico. Perfeito. Eu sempre falo, na nossa época, você é mais jovem, né? O Dário talvez seja contemporâneo. Pode ser, depende Eu da tô com colocação. 48 anos. Sim. E na minha época tinha dentista dentro da escola. Na minha também. Dentro da escola. Então foi se perdendo ao longo do tempo. Não quero discutir se está certo ou está errado. Mas eu acho que é hora da gente até ser um município exemplo. Que não deve ter também em outros municípios. Então, e anualmente faria essa acuidade visual, audiométrica e odontológica. Passa, eu sei que o município tem interesse nisso. Quando eu fiz a primeira indicação, e todos os projetos, geralmente eu faço uma indicação primeiro. Faço uma indicação, deixo ela andar e tal.
a secretária de saúde entrou em contato comigo, né? Falou, olha, Fernando, tem algumas coisas que a gente já está fazendo. Eu falei assim, então, não de forma sistemática. Por exemplo, de acuidade visual. Eu sei que eles fizeram um convênio com o pessoal da ITEC, curso de enfermagem, porque foi uma cliente minha que me contou. Sim. Né? Mas fizeram ali 3 escolas e encerrou. Aí parece que não deu mais certo lá e tal. Então a ideia é o quê? Que seja uma coisa sistemática. Anualmente, passe em todas as escolas. Não dá para ser só para alguns, eu sempre falo isso. Então, entrei, fiz essa indicação. Não teve nada, não aconteceu nada, projeto. E eu tenho certeza que vai passar. Audiometria, mesma coisa. Sempre tem a dificuldade. Mas como é que eu pego um instrumento daquele e levo para a escola? Eu tô autorizando o executivo a fazer. Como eles vão executar, eles que têm que pensar. Se eles vão treinar os professores para isso, se vão comprar aquela caixa, né? Vocês devem conhecer como funciona, levar nas escolas. Porque a cadeira odontológica já está. Só que o projeto da cadeira odontológica não era para criança. Era para atender as pessoas com necessidades especiais e mais idosas. Comprou uma van para uma cadeira odontológica, é o home care. Né? Sim. Quando eu apresentei a indicação, a secretária também conversou comigo. Ela é muito atenciosa. Eu sou fã dela, gente. Sou fã. Tudo ela dá uma resposta, ela vai... Eu falei para ela, eu estou no meu papel. Eu estou legislando, então eu estou no meu papel de cobrar, legislar. Claro. Ela falou, não, perfeito. Só estou te explicando tal. E quando eu apresentei a indicação, eles pensaram em aproveitar essa mesma van, porque, segundo ela, são pouquíssimas pessoas, graças a Deus, né, que iam utilizar. E aí eles pensaram em mudar também para levar nas escolas. Então veio tudo a casar, sabe? Tudo. Então, esses 3 projetos sistematizam todos esses procedimentos e o melhor, vira lei. Vira lei. Eu quero ver quem é louco depois de tirar. Então, 3 projetos essenciais, porque só quem esteve dentro de uma sala de aula como professor ou mesmo como aluno sabe o que acontece. Que eu falo, não adianta chegar lá na faculdade e descobrir que você não enxergou bem a vida inteira a sua educacional. Sim, né? esses projetos eles estabelecem um prazo para que o programa seja de fato implementado. E essa pergunta é importante porque nas conversas que você teve com a Annelise, ela disse que Santa Cruz tem estrutura para isso ser colocado em prática assim que a lei for sancionada, ou há um prazo, inclusive, previsto na lei para que esse programa tem que estar 100% operando nesses critérios a partir do dia tal. Ou isso não consta na lei? Não, não consta na lei, Sim. até porque se a gente pensar, né, que possa acontecer um convênio mesmo, escrito ali, Sim. ETEC, alunos de enfermagem, com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Fazer esse triângulo. Claro. Para que tenha, por exemplo, de acuidade visual, que foi ótimo. Eles identificaram muito, foram treinados para isso, identificaram e as crianças que tinham algum problema foram ter o seu tratamento. Médico, sim, caminhado por profissional. Então, não dá, por exemplo, o odontológico. Ainda estão adquirindo a cadeira, tudo é difícil, a gente sabe na administração pública. É licitação para você comprar, enfim, eu sei que estão adquirindo. Está, inclusive, no plano, né, da Secretaria de Saúde, que foi apresentado na Câmara. Estamos dentro das audiências Sim. de temáticas, isso consta para o orçamento da saúde. Eu estava lá, consta. Uhum. E o de audiometria é a mesma coisa. Eu acho que ainda é o mais complicado o de audiometria, porque tem que comprar todo aquele equipamento, mas que para um município, com uma arrecadação de 270 milhões previsto, pode comprar uns 4, 5 desses e aproveitar nas escolas. E muito bem propagada essa grana em caixa, sempre bem colocado isso em todas as entrevistas. A acuidade visual, onde você acabou colocando nesse projeto, dia desses aqui na 104 FM, nós levantamos essa questão e você acabou colocando toda essa problemática num tom até de um certo desânimo. Até porque, olha, é tão simples. É tão simples de fazer isso. De lá para cá, você apresenta esse projeto e tem total convicção que vai passar. Alguém da prefeitura te procurou? Não, então, só a Annelise, quando Somente eu a Annelise. falei aqui na emissora. Certo. Quando eu falei na emissora que foram sobre que eu fiz apenas a Indicação. indicação. Sim. Entendeu? Então, não tinha ainda projeto. Fiz a indicação dela, na noite ali ela me mandou um áudio explicando tudo isso. Eu falei, olha, eu espero que aconteça, tem que acontecer. Confio em vocês, tanto é que a cadeira odontológica já estavam comprando, né? Sim. Então, ninguém me ligou. Ela me mandou um áudio explicando toda essa situação, quando eu falei para ela que eu estou no meu papel de cobrar
e de legislar. Então, por isso que agora eu entrei com os projetos, porque nada aconteceu de lá para cá. Sim, mesmo você acredita e não acredita, porque tem boa vontade, mas agora com o projeto vira lei. Vira lei. E anualmente, sistematiza. Isso que é importante. Não é fazer quando eu quiser. Por exemplo, só fizeram em 3 escolas no começo do ano, agora ou no final do outro. E o resto? Por isso a necessidade do projeto, na sua opinião. Nossa, é de extrema E vamos importância. combinar, na realidade brasileira, mesmo com lei, já é difícil da coisa acontecer. Porque me incomoda, às vezes, vender-se uma ideia muito bonita, e na essência ela parece justificável, ela parece de fato efetiva, vai trazer benefícios à sociedade, ninguém discute isso. Só que na prática, o que se faz? Dário Miguel, doutor Fernando, nosso ouvinte. Às vezes pega-se ali uma coisa que já está sendo feita, não da maneira como essa ideia ela foi apresentada, e só embrulha com um papel diferente. Então, a partir de agora nós temos um programa de atenção à acuidade visual, um programa de atenção à audiometria, um programa odontológico. Mas, na verdade, tudo já era feito meio de um jeito, meio aqui, meio para lá, se embrulha com um papel novo, coloca um laço e agora chama de um novo programa. Não mudou nada. Isso quando, na verdade, vira lei e nada é feito. Isso vale para programas, semana de atenção a isso aqui, semana temática para apoiar aquilo lá. E em Santa Cruz também acontece isso. Então, a minha preocupação é se há um alinhamento em termos de recurso, não é problema. Vontade política, não sei, todo mundo envolvido. Mas que não fique apenas no papel, que isso de fato suba o patamar do atendimento, em especial aos nossos alunos da rede municipal, atendimento à saúde deles, que vire prática e não fique apenas no papel. Porque a preocupação e a vontade de todos, sobretudo do autor do projeto, é isso. É isso, né? E eu sou da educação. Exatamente. Fui de secretário de educação, já tinha todas essas brigas antes. Agora eu só tenho o poder de legislar, não de sancionar. Então, é o meu papel. Como eu disse, eu concordo, muitos já estão fazendo e embrulho o papel. Não é o caso aqui, tá? Sim. Que foram coisas esparsas e depois que eu dou a ideia aí todo mundo fala, nossa, mas eu já tinha pensado nisso? Não pensado nada. Escreve, faz o projeto. Então tá aqui. Esses 3 projetos importantíssimos que daí São 3 vira. projetos separados, é isso, né? Aí Perfeito. vira o que aconteceu aqui, que eu ouvi a entrevista do prefeito na época, que ele já dava o café da manhã para todo mundo. Sim. E que meu projeto não servia para nada. Mas serviu. Mentira! Dava para 3 ou 4 escolas só. O pessoal que chegava bem cedinho. 3 só, ou 4 escolas. Eu tenho isso aqui no WhatsApp. Então, você fica indignado, cara, tanta coisa assim. Sim. Entendeu? Eu tenho um relacionamento hoje com ele ótimo e tal, mas na época ele falou isso. Então, é a mesma coisa desse projeto. Mas a gente já tinha pensado, já ia fazer. O odontológico não era nada para criança. Eu expliquei para quem que era. Audiovisual, fizeram uma vez com 3 escolas. E audiometria nunca, tá? Quem identifica é professor. Agora, eu não sei se o professor tem essa capacidade para... Outro dia eu estava numa emissora de rádio e alguém mandou uma mensagem e falou assim, não, a gente que identifica. Então muda de profissão. Né? A minha esposa é professora, eu não tenho capacidade para identificar. Se tem problema auditivo ou não. Não é nem visual, você consegue perceber que a até criança sensível. força. É lógico. Mas né? você não tem noção disso. Então vamos tratar sério, vamos fazer a coisa certa. Esses projetos estão para serem votados. Hoje. Diferente dos primeiros, a gente falou do Refis, dos Parklets, esses dão apenas entrada logo mais à noite. Isso. Para serem votados daqui a 15 dias Isso. na próxima sessão. Confirmando a hora certa, 12h57. O vereador Fernando Bittencourt, convidado de hoje no Giro de Notícias. Sobre os assuntos até aqui abordados, já estão chegando várias perguntas. Dário, já trago elas ou você quer já partir para outro assunto aí? Não, vamos ter esse bate-papo aí com a galera também, dar o espaço maior para eles, depois a gente volta nessa pauta. Temos aqui manifestação da Sônia sobre os Parklets. Boa tarde. Sobre o projeto dos Parklets, será que não entra em conflito com o Código de Posturas? Tem uma seção específica que trata sobre mesas e cadeiras e churrasqueiras em logradouros públicos. Não seria melhor rever o projeto, ainda que a título de criação? Uma das condições é vias com baixa circulação de veículos. Qual o parâmetro? Onde então poderia ser criado? Questiona a Sônia Salles. E depois ela fala, ótimas ideias sobre os programas nas escolas. Ela parabeniza o vereador também. Quanto ao código de conduta, tem alguma código de posturas do município, código né? de postura do município, sim, como tem em todos os municípios. Aí é a prefeitura que vai aprovar ou não o projeto, né? Sim. E também nada impede de alterar o código. Né? Se os outros municípios possuem, adequa o código de postura, é uma saída. É? O ex-vereador Psyu, ligado no programa, mandou boa tarde aqui sobre o Refis. Ele diz o seguinte:
O grande problema é que beneficia o mal pagador em detrimento daquele que se esforça para manter suas contas em dia. Sem contar que o projeto contém vício de iniciativa. Concorda ou não? Não. Também não. Quem tem que concordar é o procurador jurídico lá que tem que dar o parecer. Com relação aos programas odontológicos, audiometria e acuidade visual, estes programas já estão acontecendo em Santa Cruz, diz o Psyu. É. Fala pra mim qual escola. Só em 3 aconteceram. Aconteceram no Maria José Rios, Arnaldo, e tem mais uma que aconteceu conforme informação da própria secretária, né? Com esse convênio, né? Junto à ETEC. Não sei se era um convênio formal ou não, mas aconteceu. Inclusive foi uma cliente minha que faz o curso que me passou, e daí que veio, né? Essa ideia de sistematizar tudo. Na questão dos parklets, conclui o ouvinte aqui, o Psyu, é preciso adequar o projeto ao código de postura. É o mesmo argumento que a Sônia falou aí. O Renatão Pintor, boa tarde. Alô, Diego, vereador Fernando Bittencourt. Aliás, ele fala o seguinte: o vereador Fernando Bittencourt não faz muito barulho como outros vereadores, mas faz projetos que realmente fazem a diferença na cidade. Parabéns ao vereador. Muito obrigado, Recado Renato. aí do Renatão. A Cassiana também parabenizando o vereador, gostando da entrevista. Quem mais mandou mensagem aqui? Deixa eu ver. O nosso amigo... Quem é aqui? Deixa eu ver o ouvinte. O Edson Pezão. Alô, Fernando. Excelente ideia. Aliás, tudo que o vereador tem proposto... está de parabéns aí, um dos melhores vereadores. Elogios, né? Também aqui. Obrigado, Diz que Pezão. é muito centrado, etc, etc. Edson Pezão mandando mensagem. Vai daí, Dario. Olha, em relação a perguntas, não. Voltando somente a esse projeto que Sim. será discutido logo mais à noite. Você falou que não, né, Fernando? Que não tem conversa, enfim, se apresenta aí e acreditando na seriedade do projeto, depois os amigos vereadores acabam votando. Nesse projeto aí, você tem convicção que vai passar? Não, na verdade eu não falei isso. Eu falei que no caso desses projetos aqui que eu estou falando do Refis Sim. e dos parklets, esse daqui eu ainda não conversei com ninguém. Só conversei com o Miranda porque ele me ligou. Eu liguei para ele para conversar sobre os 3 que vão ser votados hoje. Sim. Tá? Eu sempre costumo explicar Antes. aos colegas o projeto, né, pedindo o apoio, explicando por quê, a justificativa. Né? Então eu sempre faço isso. Esses daqui também. Hoje a gente tem uma reunião sempre um pouco antes, né, da sessão, e eu sempre faço questão de estar lá para apresentar. Na reunião das comissões eu não consegui ir na quinta-feira, falecimento da filha de um grande amigo meu, e não consegui estar lá presente. Então também seria o momento, né, para falar e tirar as dúvidas. Mas hoje ainda dá tempo, e por isso que eu tenho certeza que esses projetos passarão, né? E volto a dizer, não são feitos sistematicamente. O que foi feito eu já falei aqui. Perfeito. Uma outra questão também, você falou de discutir projetos ou não. Em algum momento você já discutiu, embora agora você está tendo um bom trânsito aí com o prefeito Santa Cruzense, Diego Singolani, que não tinha no passado. Mas agora, depois dessa mudança de comportamento, digamos que assim, existe... alguma conversa assim, olha, eu apresento tal projeto, eu tenho intenção desse projeto. Você é aquele tipo de vereador que tem intenção de uma conversa antes, ou você primeiro apresenta o projeto sem falar com o chefe do executivo? Como vereador. Eu apresento o projeto. Na verdade... Você acha que uma conversa antes não é interessante? Você falou das mudanças, né, enfim, que ocorreram, né? Eu volto a dizer, eu tenho um respeito muito grande pelo Diego. Nós trabalhamos juntos, ele como secretário municipal de saúde e eu de educação. Sempre tivemos um relacionamento muito bom. As coisas, depois que ele foi eleito, aconteceram do jeito que vocês sabem. E agora houve aí uma aproximação, eu diria. Né? Para não dizer reaproximação. Mas eu continuo não indo no gabinete, eu continuo com as mesmas... pensamentos. Os mesmos pensamentos e atitudes, né, que eu tinha. Não vou ficar lá enchendo o saco do prefeito, ele tem muito o que fazer e eu também. Mas a babá, cortaram a babá? Não você não sei. precisa mais de babá. Você não teve, também não foi mais lá? Não, eu só fui uma vez, que me chamaram lá, né? E aí tinham outras pessoas, tudo, mas foi sem o Lorival. Então mudou. Sim. Tenho certeza que hoje eu tenho trânsito livre lá. Mas eu não gosto de ficar incomodando, não vou nada. Eu faço aqui minhas coisas, faço o projeto do jeito que eu acho. Chega lá também, de repente o jurídico fala assim, o da Câmara, falou, Fernando, vamos mudar aqui por causa disso. Eu mudo também. Eu sou bem aberto a isso. Agora, como eu falo, eu não estou obrigando a prefeitura a fazer nada. Né? Os projetos são autorizando que o executivo faça. Quem tem que fazer são eles.
Você falou assim que hoje melhorou um pouco, né? Tem um trânsito livre, enfim, a gente vem acompanhando a política de Santa Cruz do Rio Pardo, é normal. Por que você não tinha um trânsito livre antes, então? Eu não sei, precisa perguntar pro prefeito aí, mas com certeza, né, alguém falou que não era para eu ter. Então, se assim vamos tocando. Eu falo, eu não fico atrás de ninguém, gente. Eu faço meu trabalho, tanto na minha profissão como vereador, faço o que tem que fazer, é o que eu falo. Eu posso me comunicar perfeitamente por papel. Sim. Por papel. Eu não preciso estar indo em gabinete, fazendo nada disso. E é o que eu faço. E tenho certeza que hoje eu sou um dos que mais tem projetos aí, né? Então, é o jeito que eu trabalho. Depois, eu até mesmo antes, né? Depois foi confirmado isso após a oficialização dessa ruptura entre Diego Cingolani e Otacílio Parras Assis. Muitos cenários da política local foram antecipados, né, para o bem ou para o mal. A gente já está na discussão ferrenha sobre disputa pela presidência da Câmara, isso já mais a curto prazo, a eleição vai acontecer agora no final do ano. O próximo pleito, né, a disputa, se teremos ambos em polos opostos disputando a prefeitura, se isso pode abrir inclusive uma brecha para um outro nome e tal. Você é uma peça da política de Santa Cruz, hoje tido como independente, e eu concordo com essa afirmação, já foi secretário de governo, foi candidato a deputado, seu nome foi ventilado em alguns momentos até como viável para disputa pela prefeitura. Como é que você está situado nesse atual momento da política de Santa Cruz? Pensando a curto prazo na presidência da Câmara, se o Fernando Bittencourt tem pretensões maiores do que vereador já para a próxima eleição, queria aproveitar esse espaço e entender um pouquinho como é que você está pensando a política local nesse momento, Bittencourt. Então, a política mudou muito, né? Deu uma reviravolta aí. Bastante coisa. Uns 3 meses para cá, nossa senhora. Eu não me envolvo. Eu não me envolvo mesmo porque eu sempre fui independente. Eu não estou independente agora, né? Então, para mim, não mudou nada. Você nem ganhou nem perdeu? Nada, não mudou nada para mim. O meu relacionamento é igual com os outros. Claro, uma coisa ali melhora, né? Parece que você tem mais... As pessoas começam a te disputar melhor, né? O cafezinho é mais quente, começam né? a enxergar os seus olhos azuis, né? Parece que você fica mais bonito. Mas isso não mexe comigo, então não muda nada para mim. Quanto à eleição da presidência da Câmara, eu sempre falei aqui, Lorival, já é uma promessa minha, eu voto no Lorival, eu não sei como os outros vão votar, também nem quero saber, é ele que tem que trabalhar, né? Em cima dos votos aí para poder ganhar. Eu acho que vai ser bem disputado. Pelo jeito, sim. Que vai ser muito disputado. Fernando, só para concluir a pergunta, né? E pensando na próxima eleição. Na próxima eleição eu quero voltar a me candidatar a vereador. Você é um pré-candidato, então? A vereador, porque, como eu falo, né? Eu tenho minha profissão e eu preciso construir ela deixar ela mais sólida para um dia pensar numa prefeitura. Coisa que antes eu não pensava. E agora, depois de estar dentro da política, eu comecei a pensar sim, tá? Mas isso é para frente, não é na próxima eleição, não. Em relação à presidência da Câmara, a gente vê discussões e mais discussões. E a gente deve anunciar, inclusive, nesta semana, uma entrevista com o vereador Paulo Edson Pinhata, que deve aí trocar de pensamento, ou seja, deve integrar a banca de situação do governo Diego Cingolani. Acontecendo isso, a gente já vem antecipando isso aqui na 104 há um bom tempo, mas de forma oficial deve acontecer nesta semana, quem sabe até hoje na sessão da Câmara. Acontecendo isso, de que maneira você avalia? Olha, eu acho que cada um tem o direito de tomar suas decisões, né, conforme seu pensamento. Eu acho que uma das maiores inteligências que o ser humano tem, né, a gente fala assim, vou dar um exemplo. Muita gente fala, aquela pessoa é tão inteligente, né? Não, ela leu, cara. Ela leu. Inteligência para mim é uma outra coisa completamente diferente. É aqui dentro que o negócio gira muito rápido, é o raciocínio lógico que eu falo, né? Além das análises que você consegue fazer. Então, eu acho que a pessoa que muda de opinião com um pensamento, com uma análise correta, é perfeita, cara. É perfeito. Eu escuto tanta gente falar assim, nossa, aquele cara sempre foi aquilo, agora... Meu, que bom pra ele. Que bom pra ele. As pessoas têm que mudar, né? Elas têm que entender os lados. Hoje eu não ouvi aqui também outro dia. O Diego e o Otacílio sempre foram PT e agora estão apoiando o Bolsonaro. Que bom! Que bom! Se eles mudaram ou se é só referente
a essa eleição também não tem problema. Acho que as pessoas têm que analisar o pontual, né? O dia a dia, eu sou isso, então nunca... Ó, eu não gosto de boné, então eu não gosto do Dário. Eu não gosto de blue, então não, pelo amor de Deus, as coisas são pontuais, vamos analisar caso a caso, ver o que é melhor naquele momento para o teu país, para a tua cidade, para o teu estado. Então eu gosto muito das pessoas que analisam e mudam. Se for o caso do Pinhata, eu não sei, porque eu converso pouquíssimo com ele. Sim, agora em relação, até porque você agora já até admitiu e a gente acompanha também, hoje acabam reconhecendo os olhos azuis, o café é mais quente, enfim, mas nesse raciocínio. Então, me faz pensar que você hoje é um vereador da base do prefeito Diego Cingolani na Câmara de Vereadores. A vinda do Paulo Pinhata, para você é bom? Para o grupo é bom? Então, na verdade, houve uma conversa assim no gabinete, né? E, claro, todo mundo começou a disputar ali, meio que cada vereador, né? Para poder saber com quem podia contar, enfim. E nessa conversa eu deixei bem claro para o prefeito, estava o vice-prefeito, mais algumas pessoas ali, e eu disse a ele que qualquer decisão que eu fosse tomar, eu tinha que conversar com quem me apresentou na política, que foi o Murilo Sala. Eu deixei bem claro para ele. Falei, não estou garantindo apoio, eu apoio o governo, sempre. Vocês são provas disso. Mesmo quando eu era o refugado, né, eu não podia nem entrar no gabinete. Patinho feio. Patinho feio. Eu votei contra alguma vez, algum projeto, alguma coisa que fosse de interesse da população, porque por ser contra do governo, nunca. Eu nem penso nisso. Eu penso no que está ali no papel. Por isso que eu estou falando das pessoas analisarem uma situação e votar de acordo. Então, não sou da base, não sou tratado como da base, tá? Não vou nas reuniões se é que elas estão tendo, não vou, então eu continuo a mesma coisa. Sempre vou apoiar o Diego prefeito, como governo, eu vou estar junto na prefeitura, tá? Agora, quem e quando, é como eu falei, eu tenho um compromisso com o Murilo Sala, ele que me apresentou na política, porque se não fosse ele eu não teria nem saído candidato a vereador. Tá? Mas eu sei que já tiveram também uma conversa, os dois. Eu ia perguntar isso. Talvez foi até depois disso. Houve conversa entre os dois. De lá para cá a gente voltou a conversar com o Diego aqui na rádio, com o próprio Murilo Sala, que esteve conosco há 1 ou 2 semanas. Sim. Aqui, confirmando, né? Até porque não foi nada sigiloso. Houve essa aproximação. E aí a gente conversou com o próprio Murilo Sala sobre o futuro político dele. E ele citou você em vários momentos. Você é um vereador eleito pelo partido, pelo que eu entendi, coloca você até como alguém que ele se aconselha. Né? Sim, a gente conversa muito. Se você disse ao prefeito que também dependeria de uma conversa com o Murilo Sala, me parece que ele também sempre, eu tenho que conversar com o Fernando Bittencourt também, ele é o vereador que tem. O que você imagina, qual a posição do Murilo na política de Santa Cruz? Ele disse que talvez pretenda sair para vereador. Há uma questão também aí de composição, se pode atrapalhar ou ajudar no próprio partido. Como é que você vê o seu futuro em termos de legenda, se isso pode atrapalhar ou não? Hoje, o Murilo Sala, ele tem qual peso em eventuais decisões políticas do seu partido? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, primeiramente, eu e o Murilo, a gente conversa muito, sim. Mas nenhum influencia o outro a tomar nenhum tipo de decisão. Sempre deixei bem claro isso para ele. E não é porque a gente não aceita. É porque a gente se compreende, a gente sabe que cada um tem o seu lado político. Ele pensa coisas que eu não penso. Sim. E vice-versa. Então, a gente conversa bastante. Quanto a falar do futuro político dele, eu sei do que ele falou aqui na rádio. Sim. E de algumas conversas que a gente tem. Eu acho que seria um pouco infantil se saísse eu e ele no mesmo partido. Claro. Um dos dois talvez ficaria fora. Talvez eu. Ele é um político muito mais vencedor aí de eleições e mais antigo na cidade. Então, acho que a gente teria que tratar isso. Eu vi alguma coisa também nos jornais, né, sobre coligar aos partidos do governo. Sim. Né? Eu acho que há uma possibilidade. E eu acho que é muito, muito prematuro falar agora se ele vai sair para vereador ou para vice-prefeito. Se eu fosse sair para candidato a prefeito, eu gostaria muito de ter um Murilo do meu lado. Então pode ser que alguém desses que saiam, que ele não saia para prefeito, queira ele do lado como vice. Né? Ele teve 2.000 votos. Fala, 2.000 votos, vai fazer 2.000 votos para você ver. Sim. E com pouco recurso, pouquíssimo recurso e com poucos partidos. Então o Murilo hoje ele é valorizado, vocês já perceberam, voltou a ser valorizado.
né? Os olhos azuis dele voltaram, mas ainda é muito cedo para tudo isso. Fernando, eu acho que quem perde é o município. É uma discussão que foi antecipada. Muito antecipada, né? Foi antecipada e foi provocada por todos os lados também. A gente sabe, hein, acompanha a política. Quem é da política sabe do que estamos falando, não precisa escrever. Mas a verdade é uma colocação em relação ao Murilo, porque respeito seu pensamento quando você fala assim, eu converso com o Murilo e tal, também tenho muita amizade com o Murilo, respeito muito a pessoa do Murilo, mas nós estamos falando de política. E na questão da política, eu discordo de alguns pontos. Eu já falei para o Murilo no ar, fora do ar, várias vezes, que ele é um político que no meu ponto de vista como jornalista, ele tomou decisões erradas. Por quê? Ele tinha tudo para estar aí crescendo na política, mas as escolhas que ele tomou não tiveram resultados. E agora ele está tendo mais uma oportunidade politicamente. E nessa oportunidade politicamente, ele teve um jantar com o atual prefeito, Diego Singolani, na residência dele. Ele mesmo deixou bem claro, o prefeito também deixou bem claro. Mas aí numa conversa que eu acabei tendo com ele no Sinharinha Camarinha, e tão logo acabei entrevistando o ex-prefeito, doutor Otacílio, eles conversaram ali rapidamente, o doutor falou, vamos tomar um café, tal. Daí o Murilo, ao meu ponto de vista, ele que fica se valorizando demais e não toma decisão, ao contrário da sua pessoa. Politicamente, estou fazendo uma comparação. Quando você tem a oportunidade de sair da secretaria e partir para a área jurídica, você teve um posicionamento, foi lá, deu a cara para bater, não entendi muito também, mas depois se candidatou a vereador, antes de deputado, porém, vereador, foi eleito e está aí mostrando a sua cara, a sua personalidade. Eu não vejo isso no Murilo. Então, como que você analisa a parte política do Murilo, embora ele tenha mais experiência de você? Dário, eu não analiso, né, o Murilo nem a parte política, pessoal, né? Eu acho que aí cabe a ele fazer as reflexões aí necessárias, respeito, né, tudo que você está falando, mas aí o que eu acho é que as pessoas têm que ter um foco, né, uma direção, como eu sempre digo. Então, eu tenho os meus objetivos e eu estou galgando cada um deles para chegar lá, né? Então, e você está mostrando esses objetivos através de entrevistas, através do seu trabalho na Câmara de Vereadores. Eu não vejo isso no Murilo, não consigo me convencer isso. Então, entra no que o Diego acaba falando também. Qual seria o peso do Murilo hoje para esses dois pré-candidatos à Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, tanto o atual prefeito como o ex-prefeito? Eu acho que em tudo, Dário, na vida, né? Quando você vai montar um escritório, quando você vai montar uma emissora de rádio, quando você vai montar um partido político, algumas alianças, você precisa de pessoas de todas as maneiras, pessoas diferentes, né? O Murilo tem o jeito dele, outros são mais agressivos, né? Eu volto a dizer, o Murilo hoje, para mim, seria uma pessoa muito importante. Eu trato ele em terceiro e quarto, né, de maior importância hoje aí para a política municipal, né? Até porque ele saiu para o candidato a prefeito, Severo também saiu. Então são pessoas que puxam voto. Então eu acho que quem conseguir trazer o Murilo, e não é só trazer o Murilo, é quem vem por trás do Murilo. Então qual seria o grupo do Murilo hoje? Hoje tem um grupo razoável, não o mesmo, né, da eleição, mas tem algumas pessoas ainda que permaneceram, né? E são pessoas fortes, pessoas inteligentes, pessoas que conhecem de política, que têm opinião. Então, traz pessoas boas junto, eu acho que seria interessante, tanto para o lado do Diego quanto para o Otacílio. Eu não estou falando que o Murilo não vai sair candidato a prefeito. Hoje eu vejo que ele não, ele até falou aqui. Não, ele disse que não eu acho que ele é mais provável como vereador. Mas eu estou levantando uma outra hipótese, talvez um dos dois queira ele como vice, né? Ou uma secretaria, né? Eu entendo que o Murilo é uma pessoa muito competente. Então é nesse caminho aí. Agora, o que vai acontecer lá na frente, e eu respeito o jeito das pessoas. O Murilo é desse jeito, você é de outro. Múltiplas inteligências. Leia esse livro um dia, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Cada um na tua praia. E eu vejo no Murilo muitas qualidades. Muitas qualidades. Tem defeito? Como eu tenho, Diego tem, você tem. Mas eu acho ele uma pessoa politicamente... Ele é um cara de relacionamento. Ele é de relacionamento. Ele é uma pessoa que, se ele chegar numa roda, ele vai conversar com todo mundo, ele vai tratar todo mundo. Eu vejo o Murilo assim, entendeu? Então, eu acho que é uma peça importante. Confirmando a hora certa, 13h18. Vereador Fernando Bittencourt, convidado desta segundona aqui no nosso jornal Giro de Notícias. Outras perguntas chegando, opiniões. Estão perguntando aqui, chegaram pelo menos 3 mensagens no mesmo sentido, vereador, sobre aquele auxílio alimentação
para o pessoal que faz tratamento médico em outras cidades. Chegou a ser aprovado na Câmara, uma ideia também levantada pelo seu mandato. No fim, pelo que eu me lembro, ficou acordado não um lanche, mas sim um vale. Então perguntando se isso está funcionando. Está funcionando, Como é que está funcionando? Está funcionando, tem que procurar, né? O assistente social mais perto, ou mesmo a Secretaria Municipal de Saúde, né? Pelo menos foram as informações que eu tive. E lá tem um valor reservado, né? Que eles entregam para a pessoa. É claro, tem que fazer com antecipação, para que dê tempo até do município poder depositar na conta da pessoa. Mas funciona assim, só lembrando que o meu projeto foi rejeitado. Isso, verdade. E no mesmo dia entrou o projeto do executivo falar, não é do Fernando. Né? Mas não importa, como eu sempre digo, o que importa é que a população... Sobre a questão do projeto hoje, Refis, falei com o Dr. João, agora procurador jurídico da Câmara de Vereadores de Santa Cruz. É favorável. Vai tramitar, né? Sim. É parecer favorável da Procuradoria Jurídica do município. A Isabel pergunta sobre aumento no Vale Refeição e aumento do salário, né, dos funcionários públicos municipais. Ela pergunta se o vereador tem alguma informação sobre isso. A gente vive a expectativa de uma reestruturação que o Diego anunciou. Não sei se ainda para esse ano, se vai ser para o próximo. E ela fala de aumento no salário e se tem discussão sobre aumento no Vale Refeição. Há alguma informação sobre isso, Bittencourt, que você tenha? Olha, teve uma reunião na quinta-feira, agora eu não vou lembrar a data, mas foi a semana passada, onde o prefeito, né, convocou. Foi na terça-feira. Terça-feira? Segunda ou terça? Ele convocou, convidou, né, os vereadores, ele até me ligou. Parênteses, só para não misturar os assuntos, chegou uma informação de uma chamada Natália Pereira, ela disse que solicitou o Vale Alimentação para quem faz tratamento fora, foi informada na secretaria que ainda não está funcionando. Então é bom checar aí. Bom saber. Natália Pereira mandou aqui. Bom saber. Diz que perguntou, Obrigado, que Natália. não está funcionando. Obrigado, depois Natália. Faz tempo já, hein? Pois é. Então só para deixar claro. Estou anotando aqui. Seguindo com a reunião sobre aumento salarial. Ele até me ligou. Reunião foi na última segunda-feira. É verdade, porque ele me ligou no domingo. Eu estava até viajando. E daí ele pediu, né, se poderia participar da reunião, claro, sempre. E lá ele demonstrou, né, essa parte aí de aumento salarial de algumas categorias, várias categorias mesmo, né, e falou também do aumento do Vale Refeição, enfim. Agora, eu acho chato eu anunciar, né? Eu acho que é o executivo que tem que anunciar, né, o prefeito, enfim. Mas esse projeto vai para a Câmara e espero que seja aprovado também. Mas é melhor ele depois falar em valores. Tem tudo aqui na minha cabeça, mas não é de bom tom, vamos dizer assim. É o executivo que propôs, eu acho que é ele que tem que falar. Então, beleza. Tá aí, agora fiquei curioso. Pô, o Fernando vai deixar a gente... E rápido, viu? E rápido. A intenção é que corra bem rápido, né? Ia mandar para o sindicato avaliar, volta para a Câmara, até urgência. Até no dia nós propusemos para o prefeito que, caso necessite, a gente faz uma audiência, uma sessão extraordinária. Para agilizar, tá? Chegando outras manifestações da audiência sobre a questão do Vale Alimentação para quem faz tratamento fora, dizendo que não tiver informação ou solicitando tiver informação que ainda não tá rolando. Está anotado aqui. Então tá anotado aí. Pelo menos mais uma já mandou aqui. Muito obrigado. Dário, mais alguma pergunta? Algum outro assunto? Não tem mais nenhuma pergunta, nem a última pergunta, não. O Fernando muito direto, enfim, parabenizá-lo pelas colocações aí nos também. Nos minutos finais aqui a gente abre espaço para o convidado, no caso em específico dos vereadores, se divulgar alguma ação do seu mandato, alguma informação que a gente não abordou, fique à vontade aí para suas considerações finais, ô Fernando. E até pedir música, caso aí tenha um bom gosto musical. Eu tava eu tava ansioso para esse momento. Só veio aqui para isso. O resto é fumaça. Fumaça. Não tem a ver, né, pô? Não, falar desses projetos, né? Então, são projetos importantes para a população, de verdade. Eu até tem hora que eu penso, mas falo. Eu não devia, cara. Muitas coisas eu devia só pensar. Mas, por exemplo, né? Vocês estão dando esse espaço aqui legal pra caramba para falar de todos os projetos e tratando todos eles com grau, né? Mas muita parte da imprensa fala do Parklets. É legal? Pô, é legal. Mas e a audiometria, a acuidade visual, odontológica, não é muito mais importante para a população? Principalmente essas crianças.
Totalmente. Então você não consegue saber qual o valor, né, que as pessoas dão, né? Pode dar o valor igual para todos, mas às vezes só falar de um e não de outros. Então parece que é meio vamos boicotar aqui porque isso aqui chama mais atenção, né? Mas enfim, vou continuar e corram atrás de mim. É isso. E a música? A música derradeira. Eu tenho duas, cara. Para encerrar. Não, pode ser. Eu tenho duas e elas são meio direcionadas. É Nossa, indireta? alfinetada, hein? São meio... O quadro no final do programa virou uma sessão indiretas aqui. O pessoal fica dando alfinetada no coleguinha através das músicas. Não, né? eu torço pela paz, cara. É então isso eu aí. torço pela paz. E essas músicas... Uma, aliás, é um pedido de um amigo meu que me falou, o dia que você for lá, você pede essa música. Eu falei, pô, mas eu tô com outra na cabeça. Ele falou, não, faz as Pede duas. as duas. Vamos as abrir uma duas, exceção hoje, né? A gente toca a primeira depois Aí, do Tarde Sem Quadro. Frente a Frente. Royce do Cavaco, é isso? Não, é sertanejo. Então, frente a frente. Tá, Próxima. E a outra é... Você quer explicar ou não? Porque Ah, deixa no ar. Melhor Precisamos deixar, né? conversar, né? Ela não fala isso? Frente a frente. Frente a frente do Mato Grosso e Matias. É isso, precisamos conversar. E tem a outra que vem nesse mesmo caminho. Qual? Evidências. Evidências. Quando eu digo que eu deixei de te amar, é porque eu te amo. Hoje ele tá mandando recado através das músicas, né? Eu não conhecia essa sertaneja, né? Muito. E canto também, hein? Qualquer dia eu venho cá cantar. Cantar, eu testemunhei. Fui no local onde tinha Marco Cantor e Fernando Bittencourt. O Marco estava, né? Não estava, né? Por isso que eu cantei. Verdade. Porque o Marco Cantor, ainda, o saudoso André Rubio, numa entrevista que fizemos com ele no Achei Santa Cruz, o Marco cantou. Porque tinha aquele negócio, Marco Cantor, mas nunca veio cantar, né? Nunca ouvi cantar, mas na verdade ele cantou. Você que tá falando. Não, nós fizemos essa entrevista, foi ao vivo tá. no Achei Santa Cruz. Então, e o Fernando Bittencourt, numa confraternização de final de ano, eu acabei testemunhando. Canta sim. Sertanejo, cantou? Sertanejo. Qualquer dia vamos fazer fazer um dueto aí. Ele canta, ele é do seu naipe ainda, sabia, Diego? Essas músicas aí é pra paz na política. Então, pedidos de hoje do nosso convidado, Fernando Bittencourt, evidências de Chitãozinho e Chororó e Mato Grosso e Matias frente a frente. E tem um recado aqui da Secretaria de Saúde de Santa Cruz, Annelise Link Leitão, sobre a reportagem que estão falando do auxílio para consultas e exames fora do município. Está acontecendo sim. A assistente social da Secretaria de Saúde tem elaborado toda a documentação. Legal. Então vamos ajeitar, tem algum ruído na comunicação, né? Os nossos ouvintes que disseram que não estão acessando isso, entrem em contato com a ouvidoria da Prefeitura, pode ser na verdade um equívoco de procedimento. Assistente social da saúde. Assistência social da saúde. Estão dizendo que estão fornecendo benefício. Temos aqui o Shell, a Natália dizendo que não está conseguindo, então entre em contato lá, tente ajeitar esse... Mas eu também vou me certificar. E agradeço a Annelise, tá sempre atenciosa aí, mandando pra gente. Estão perguntando aqui sobre... o alimento dos servidores, eu não sei se ele quer dizer sobre o Vale Alimentação, já falamos sobre o assunto, viu? Deixa o prefeito anuncia. Isso, a live vai ficar salva aqui, volta uns 10 minutinhos para trás aí, que o assunto já foi abordado. Mandando um alô para você também aí, o Wendel, conhece o Wendel? O Wender, mão de pau? Mecânico, São Paulino. O Wender. O Wender, grande Wender, diz que o vereador está romântico. Pelas escolhas musicais. Diz que é amigo seu aí. Foi final de semana, Diego. Alexandra Souza faz um pedido ao vereador. Para ela tinha que ter um fonoaudiólogo no posto da Vila Matias. É um pedido que ela está fazendo aí. Anotando. Alexandra Souza. Então, beleza, é isso aí. A galera segue mandando mensagem dizendo aqui, ó, não estamos tendo o auxílio da viagem e a Secretaria de Saúde fala que estão. Eu não vou ficar aqui trazendo versões no ar. A gente tenta fazer o meio de campo aí e ver se há algum ruído na comunicação. Sim. Fernando, obrigado pela entrevista, sucesso. Agradeço. Até logo mais à noite, estaremos lá transmitindo também pela 104 FM a sessão no Legislativo. Valeu? Eu que agradeço, Diego, Dário, obrigado a todos. Obrigado você. Confirmando a hora certa, 13h28. A gente vai fazer um rápido intervalo, giro de apoio cultural. Voltamos em instantes, ainda hoje as ocorrências policiais atualizadas do final de semana. Desmanche São Bento, aqui você vai encontrar peças pro poçante arrumar. Aqui você pode confiar. Desmanche São Bento, tem procedência no produto.
com qualidade e preço justo. Você pode confiar. Está procurando peças usadas para seu carro? Venha para o Desmanche São Bento. Temos motores de carro e peças em geral. Fone 99881-3142. Rua General Glicério 301, bairro São José, Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Compramos o seu carro. Precisou de acabamento em concreto? Fale com Oliveira Pisos, o Neguinho de Ourinhos, especializado em acabamentos de concreto polido. Tradição em serviços de concretagem de barracão, calçadas, estacionamentos de postos de combustível, entre outros. Oliveira Pisos, o popular Neguinho de Ourinhos, atendendo também toda Santa Cruz do Rio Pardo. São 25 anos de experiência no ramo de piso polido. Se a sua obra precisa de acabamento em concreto, já sabe, Oliveira Pisos. Ligue 99903-4928 ou 99610-5513. Oliveira Pisos. Ô vizinho, você pode me emprestar a sua furadeira? Ih, vizinho, minha furadeira pifou, tenho que levar no conserto. Ah, então vai lá na Rio Pardo Locação de Máquinas. Eles dão assistência em furadeira, lixadeira, serra de cortar madeira, maquita, de várias marcas. É, eu sei. É lá que eu vou. E você sabia que eles vendem furadeira, vizinho? É, eu sei. Rio Pardo Locação de Máquinas. Avenida Carlos Rios 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Fone 14-3372-5975. Giro de notícias. De volta, Giro de Notícias no ar, no FM em 104.9, no Facebook, siga nossas páginas Diário Cidadão e Nova 104 FM. Estamos juntos nesta segunda-feira, hoje dia 17 de outubro de 2020.